pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de matemática, né? E nessa aula de matemática a gente está trabalhando a comparação de frações. Comparar frações não é tão simples assim. Nós temos que prestar atenção bastante nas regrinhas que tem aí no livro. Então, primeiramente, pega o livro, abra na página 154, né? Pega aí todo o seu material e fique de olho aí nas explicações, ok? Então, comparar frações, né? O que é essa comparação de fração? Eu fiz aqui um esqueminha, né? Porque eu estudei antes para passar para vocês. E tem um esqueminha do livro, né? Então, vamos lá. Comparar duas ou mais frações nada mais é que a gente identificar quem é maior ou menor, ou equivalente, né? Ou igual. Então, primeiro, maior, o sinal nessa posição. Menor, o sinal nessa posição. Ou igual, que é equivalente, que a gente estudou na aula anterior, né? Uma fração equivalente é quando você multiplica por um número, né? E obtém uma outra fração. Multiplica pelo mesmo número o seu numerador e o seu denominador. Lembrando, numerador é esse de cima, denominador é o de baixo, né? Então, você vai multiplicar o numerador pelo mesmo número que o denominador e você obtém a fração equivalente. Mas vamos ao exemplo aqui. Então, eu tenho essas duas frações, 4 nono, 7 nono, né? Eu poderia muito bem perguntar a vocês, qual é a fração maior? Só através dos números. 4 quinto e 5 sexto, qual é a fração maior, né? Mas eu também posso utilizar outra estratégia de cálculo com a representação. Então, se, né, nas atividades do livro não vier a representação, você pode estar o quê? Fazendo o seu desenho para facilitar a resposta correta, né, da sua atividade. Então, aqui eu trouxe a fração e trouxe a representação. Nessas outras frações, trouxe a fração, mas eu não trouxe a representação. Mas, pela regrinha, vocês conseguirão desenvolver com a representação do desenho ou sem a representação do desenho. Isso são as estratégias a mais que você tem para comparar uma fração. Então, 4 nonos e 7 nonos. Quem é maior aqui? Olha, de cara vocês já sabem, né? Olha, de 9 partes, eu pintei 1, 2, 3, 4. De 9 partes, eu pintei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, qual é a fração maior? Essa. Mas também tem outra regrinha, né? A fração com um número maior, né? A fração maior é quando o seu numerador ele é maior. Então, outro detalhe também. Essa fração aqui representa os seus denominadores iguais. Então, você vai observar o seu numerador. Aquela que apresentar o seu numerador maior, ela é a fração maior. Olha outra aqui, 4 quintos e 5 sextos. Qual é a fração maior? Aquela que o seu numerador, né, ele é maior. Então, 5 sextos é maior do que 4 quintos. Então, qual é o sinal mesmo que eu vou usar? Esse, né? Olha, essa daqui, olha, né? Sinal de maior. Eu só circulei para vocês observarem. Com a representação, sem a representação. Ok? Aqui no meu esquema, né? Tem outro exemplo, né? Para a gente transformar uma fração equivalente, né? Com os seus denominadores diferentes. Então, vamos aqui fazer um exemplo. Qual é o número que eu tenho aqui? Eu tenho 3 sétimos, né? E eu tenho 2 sextos. E aí, turma, como é que eu vou dizer aqui quem é maior? Aqui eu tenho os denominadores iguais, né? Então, o numerador tem que ser maior. E agora aqui com os denominadores diferentes, né? Que é o mesmo caso dessa aqui também. Mas vamos cá, presta atenção. Se eu quero transformar, primeiro eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que igualar aqui os meus denominadores. Então, se eu for igualar os meus denominadores, eu tenho que obter uma fração equivalente. E para obter uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar pelo mesmo número, tanto o numerador como o denominador. Então, vamos lá. Aqui eu faço assim, ó. Eu pego o denominador dessa e boto aqui, né? 3 vezes 6, 18, né? Então, 7 vezes 6, 42.
Se eu quero obter outra fração, eu vou pegar esse denominador e vou multiplicar nisso daqui. Então, 2 vezes 7, 14. 6 vezes 7, 42. Olhe, então, olhe, qual é a maior fração? Aquela que eu tiver um numerador maior, entendeu? Mas primeiro eu apliquei o quê? Eu obtive o quê? A equivalência, né? Então, eu peguei o denominador dessa fração e multipliquei em cima e embaixo, numerador e denominador. Na outra fração, eu peguei esse denominador e multipliquei em cima e embaixo. E eu achei, né? Eu fiz o quê? Eu igualei o quê? Os denominadores e achei aqui quem é a fração maior. Por quê? Nesse caso aqui, eu tenho o quê? Denominadores diferentes, né? Então, é dessa forma que vocês podem também estar desenvolvendo. Pode pegar aí no livro de vocês, aqui nessa parte de baixo, tem essas regrinhas que resumem isso aqui que eu acabei de explicar, né? Como assim? Aquela fração que apresenta denominador igual, eu vou olhar o numerador maior. Então, ele é maior. Quando você encontrar uma fração com os denominadores diferentes, a primeira coisa que você tem que fazer o quê? Você vai ter que igualar os denominadores para você identificar. Então, como é que a gente iguala? Quando a gente aplica, né, a questão da fração equivalente. Então, quando você multiplica pelo mesmo número, né? E aí você utiliza essa dica. Você pega o denominador da outra fração e multiplica acima e embaixo. Aí você pega o denominador dessa fração e multiplica aqui cima e embaixo. Aí você vai obter o quê? A igualdade nos denominadores, né? Mas vai observar os seus numeradores. E quem é o numerador maior? O 18. Então, 18,42 avos é maior que 14,42 avos. Ok? Guardem aí. E aqui no livro tem assim. Ao comparar duas ou mais frações com o mesmo denominador, a maior fração será aquela com o maior numerador. Foi nesse caso que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Com o mesmo denominador. A maior foi a que teve o numerador maior. Aqui você poderia utilizar tanto a representação do desenho ou simplesmente excluir o desenho e desenvolver denominador igual, observa o numerador sendo maior. E no outro, né, na outra regrinha diz assim: ao comparar duas ou mais frações com denominadores diferentes, né, olha com esse daqui, 3/7, 2/6, precisamos igualar os denominadores. Então, para igualar esses denominadores, o que foi feito primeiro? Eu peguei o denominador desse e multipliquei em cima e embaixo. Eu peguei esse denominador, multipliquei nessa outra fração, em cima e embaixo. Igualei os meus denominadores, né? E agora eu comparo aqui os meus numeradores. Então, quem é maior? 18,42 avos. Né? Aí, utilizando frações equivalentes e depois comparamos os numeradores. Foi isso que eu fiz, né? Em referência a essas regrinhas que tem aqui no livro de vocês, ok? Vamos desenvolver aqui a questão número 2. Vamos lá. Tem outro exemplo aqui para vocês, né? Que no livro não traz, mas é importante que vocês saibam também fazer. É uma dica, né? Uma dica boa para vocês rapidamente estarem pegando aqui, que é no meu esqueminha que eu fiz, né? Então, olha, 3/7, 2/6. Você tem essas duas frações, 3/7, 2/6. E aí, como é que agora eu identifico? Por quê? Porque os meus denominadores, eles são o quê? Diferentes. Então, o que é que eu vou fazer? Eu posso multiplicar em cruz. 3 vezes 6 dá o quê? 3 vezes 6, 18. 2 vezes 7, 14. Qual é a fração maior? 3/7. Entendeu? Aqui você acha, essa é uma regra bem rápida, né? Quando você multiplica em cruz. 3 vezes 6, 18. 2 vezes 7, 14. Né? Foi o meu resultado. Então, 3/7 é maior que 2/6, né? Olha aqui outro exemplo. Mais um. Para você multiplicar em cruz. Não vai confundir não a cabeça de vocês. Só vai ajudar a vocês encontrarem mais estratégias para você comparar as frações em maior e menor.
né? Então, vamos botar aqui. 4 nono, 8 15 avos, né? Então, eu vou fazer o quê? 9 vezes 8, 72. 4 vezes 15, 60, né? Qual é a fração maior? 8 15 avos. Qual é a fração menor? 4 nono avos. Entendeu? Essa é a forma mais direta. Mas seguindo, né? Aí é mais uma dica que você deve guardar. Mas seguindo o raciocínio do livro, quando o denominador for diferente, você vai igualar. E como é que você vai igualar? Você vai pegar o denominador daqui e multiplicar em cima e embaixo. E vai achar o denominador daqui e vai multiplicar em cima e embaixo e vai achar. Primeiro você vai ter que igualar o denominador e depois você vai observar quem é maior ou menor. E assim, né, vocês conseguem desenvolver as atividades aí do livro. No item 2, nós temos aí, vamos fazer uma questão do livro. Item 2, para facilitar. Observe as figuras e escreva uma fração para cada uma, né? Em seguida, compare cada par de frações e complete com maior, menor, né? Menor que, maior que ou igual. Aí nós temos assim, olha. Repare só a figura. Ela está dividida, olha. Uma figura dividida em 6 partes. E aí, mais outra figura dividida em 4 partes. Nessa daqui, nós temos o quê? 2 partes sendo representadas. Na outra, nós temos apenas uma parte sendo representada. Como é que vai ficar aí? Aí tem assim o quadradinho. Aí você vai dizer, né, como é que fica essa fração. Eu tenho o meu todo aqui, é 6. Quantas partes estão sendo representadas? 2. Eu tenho o meu todo aqui, 4. Quantas partes estão sendo representadas? Uma apenas, né? E aí, 2/6 é o quê? É maior que 1/4, ok? Então, assim vocês irão desenvolver na outra, né? Na outra imagem e na outra, porque você tem uma representação, né? Um desenho para facilitar a sua aprendizagem. No item 3, vocês vão comparar os pares de frações e completar também em menor, maior ou equivalentes, né? Aí vocês vão retornar a questão dos denominadores diferentes, né? E dos denominadores iguais. Denominadores iguais na fração, o que é que você vai observar? Você vai observar o numerador maior, então ele é maior. Com os denominadores diferentes, o que é que você vai fazer? Você vai igualar os denominadores, depois você vai pegar o quê? O denominador de uma e multiplicar em cima e embaixo na outra. O denominador da outra vai multiplicar em cima e embaixo na outra. E vai obter quem é a fração maior, como eu expliquei, né? Por exemplo, aqui, ó, 6/4, né? 2/6 e 1/4, o 6 e o 4, denominadores diferentes, né? E aí, o que é que você vai fazer aqui? Seria como? Pegar um, multiplicar em cima e embaixo, pegar o outro, multiplicar em cima e embaixo, né? E aí você obteria a fração porque igualou os denominadores. Dúvidas? Vocês podem estar o quê? Dando aí o seu pause, né? E voltando à explicação, para facilitar a aprendizagem de vocês. Também podem estar consultando o seu professor aí, né? O seu monitor. E aí vocês têm as atividades para desenvolver, seguindo as regrinhas, né? Então, até a nossa próxima aula e espero que eu tenha, né, passado da melhor forma para vocês esse conteúdo de comparação de fração, que não é tão simples assim. Beijo!